Boa noite a todos. Verificando a lista de presença, havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 45ª sessão ordinária do segundo período do ano do Legislativo de 2025. Em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus para mais uma semana de trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 4 de dezembro. Aprovada. 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 Aprovado. Aprovado. Não havendo voto contrário e não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da última sessão ordinária. Indicações. Solicito a leitura das indicações dos senhores vereadores e da vereadora. Os vereadores que o presidente subscreve solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, dando ciência das indicações conforme segue. Indicação número 294, 2025. Indica novamente ao Executivo Municipal que, por meio do setor responsável, realize os seguintes serviços. Item 1. Limpeza de calçadas no bairro Vila Cubas, realizando ainda patrulhamento das vias não pavimentadas. Item 2. Limpeza das calçadas do centro até a comunidade do Xaxim. Item 3. Limpeza da quadra Meu Campinho e limpeza das calçadas do bairro Bosque da Saúde. Item 4. Patrulhamento de todas as estradas dos bairros Lagoa e Lagoinha, com atenção especial ao trecho de ligação da PR 281 com a rua Marcelino Champagnat, Espaço Municipal Sérgio Zederle. Item 5. Patrulhamento da estrada principal dos Ambrósios, desde seu início da PR 281 até a comunidade do Postinho. Ressaltamos que todas essas indicações foram apresentadas por diversos vereadores ao longo do ano e todos os problemas persistem. Também foi questionado durante as sabatinas e não temos observado que melhorias tenham sido realizadas. Sendo assim, indicamos mais uma vez para a Secretaria que programe e execute os pedidos acima elencados. Quem indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade. É essa a indicação, senhor presidente. Ok, obrigado, vereadora. Determino o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Ordem do dia, apresentação dos pareceres das comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei número 47, 2025, do Poder Legislativo, que institui o programa Cuidando de Quem Cuida, visando promover ações de orientação e atenção familiar atípica no município de Tijucas do Sul e estabelece a Semana da Família Atípica. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 157, 2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. O projeto trata de política pública municipal de apoio psicossocial, temática de competência comum, artigo 23 da Constituição Federal, e de competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, artigo 31 da Constituição Federal, não havendo qualquer vício de iniciativa. Matéria de iniciativa concorrente, não exclusiva do Executivo, pois não cria cargos, não gera estrutura administrativa, nem interfere na organização interna da administração. Quanto à legalidade e à constitucionalidade, a proposição respeita os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à família, da inclusão social, não cria despesas obrigatórias ou novos programas de impacto financeiro direto, mantendo-se dentro dos limites de autonomia municipal. E no artigo 8º, há previsão genérica de despesas, sem vinculação obrigatória ou criação de custo fixo, o que afasta vício. Quanto à regimentalidade, a proposição atende aos requisitos formais do regimento interno, contendo emenda clara, mensagem de justificativa, compatibilidade com a LDO e LOA, artigo 11, impacto financeiro apresentado pelo Executivo. Desta forma, não há inconstitucionalidade formal nem material. Por fim, redação está clara, coerente e estruturada, em conformidade com a Lei Complementar número 95 de 1998. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do projeto de número 47, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski e relator Ricardo de Oliveira.
Parecer número 158/2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. A proposição tem foco no acolhimento, orientação psicossocial, fortalecimento familiar, integração com políticas públicas e oferta de capacitação para as famílias atípicas. Conceito definido no artigo 1º, parágrafo único. O projeto apresenta clareza nas finalidades, artigo 2º, objetivos identificados e compatíveis com políticas públicas municipais, artigo 3º, ações concretas e executáveis, com rodas de conversa, grupos de apoio, integração intersetorial e capacitação de profissionais, artigo 4º, promoção social e educativa por meio da Semana da Família Atípica, artigo 5º, a mensagem da justificativa reforça a necessidade social das medidas, demonstrando pertinência, atualidade e aderência às políticas de inclusão, apoio familiar e proteção social. Não há criação de cargos ou estrutura administrativa, apenas organização e fortalecimento de ações já existentes na rede de saúde, educação e assistência social, o que evidencia a viabilidade administrativa. Conclusão. Diante do exposto, a comissão manifesta favoravelmente ao projeto de lei número 47 de 2025, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Presidente João Guilherme Camargo, secretário Pedro Luiz da Rocha e relatora Sandra de Fátima Andrade. Parecer número 159 de 2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Fundamentação. A análise do impacto financeiro informa. A Secretaria Municipal já realiza ações de apoio e acolhimento aos cuidadores, especialmente por meio das equipes de saúde, da família e dos serviços de atenção básica. É plenamente possível reforçar, ampliar a temática proposta, organizando grupos específicos, rodas de conversa e ações educativas, sem gerar impacto financeiro adicional ao município. Desta forma, não há aumento de despesas obrigatórias, não cria cargos, funções ou gratificações. As atividades serão realizadas com a estrutura existente. A previsão no artigo 11 condiciona a vigência à inclusão na LDO e na LOA, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, o projeto é compatível com o PPA, LDO e LOA, além de cumprir o artigo 16. Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento manifesta-se favorável, entendendo que o projeto de lei número 47 de 2025 não gera impacto financeiro adicional e está de acordo com a legislação orçamentária. É o parecer. Presidente Josiel Bueno, secretário Sidney José de Lima e relatora Sandra de Fátima Andrade. Esse é o parecer, presidente. Coloca em segunda discussão. Esse projeto é de minha autoria. Ele foi amplamente discutido pelas famílias atípicas, pelos órgãos públicos e também pelo Conselho da Pessoa com Deficiência. Entende-se por família atípica toda aquela que tem uma pessoa com deficiência ou neurodivergentes, com síndromes raras, ou alguma síndrome de Down, por exemplo, ou dilexias, enfim. Nesse sentido, a família tem que atender o critério. E essa família terá prioridade nos atendimentos, porque a gente verifica junto às famílias, que é uma necessidade delas, desse suporte, desde o nascimento até a idade adulta. Então, nós precisamos sim de políticas públicas eficazes, que garantam os direitos das famílias. Uma família atípica, ela precisa todo o suporte psicossocial, educacional, que ela se sinta acolhida. Nós precisamos acolher as nossas famílias e que elas possam, sim, dizer: nós estamos aqui para lutar juntos, com dignidade humana, com direitos humanos garantidos. E isso é um impacto bastante grande na rede pública. Só na escola, no ensino fundamental e educação infantil, nós temos 217 alunos atípicos. Fora as crianças que estão na PAI, que já são adultos, os adolescentes e os adultos, não está nessa contagem. Então, eu peço aos nobres que apoiem o projeto e que a gente possa realizar um trabalho conjunto com as secretarias, intersetorial, entre social, educação e assistência social, e também o esporte, a saúde, que são políticas públicas essenciais para as famílias. E isso vai dar o direito delas terem a prioridade nos atendimentos. Atendimento esse que vai dar suporte não só para as famílias, mas também para as nossas escolas municipais, que precisam tanto desse suporte. Então, eu peço aos nobres que apoiem o projeto e votem favorável. O projeto está em votação. Primeiramente, vereadora, gostaria de dar os parabéns aí pela iniciativa. Eu
tem uma lei aprovada aí de 2021, se não me falha a memória, que trata exatamente disso em relação às famílias autistas do município. E na ocasião aí a gente recebeu algumas mães aqui, o qual relatavam essa dificuldade, e por isso a gente apresentou essa preposição e tramitou, se tornou lei, e essa lei agora ela se junta a ela para que a gente possa atender essas famílias. Só te peço uma coisa, que nos ajude a cobrar a execução da lei a partir da vigência dela, porque essa lei em questão de 2021, muitos artigos delas ainda não saíram do papel. Então, a iniciativa é muito boa, mas a lei também, se ela não tiver a execução, não vale para nada. Então, me ajuda, vereadora, nisso aí, que a gente tem essas duas leis muito importantes e com certeza é mais uma ferramenta aí que vem para somar. Agora, senhora, o projeto está em votação. Aprovado. 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 Aprovada. Aprovado. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, para apresentação dos pareceres das comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei número 50 de 2025 do Poder Legislativo, que denomina a Rua Custódio Santinor Pereira, Rua Alfredo Camargo de Lima, Rua Domingos Maosque, Professor João Camargo, Deputado Leopoldo Jacomel e Zacarias Maosque. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 160, 2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. Quanto à constitucionalidade do projeto, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e artigo 8º, inciso 1º e artigo 51, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal, compete ao município a matéria discutida, vez que se trata de assunto de interesse local. Ainda nesse sentido, o inciso 23 do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal estabelece que é de competência municipal dispor sobre a denominação de próprios, vias e logradouros públicos municipais. Quanto ao quórum qualificado de votação, o mesmo está previsto no artigo 50, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal e artigo 154, inciso 6º do Regimento Interno. Verificando ainda que a matéria a hora discutida não é daquelas de iniciativa privativa do prefeito municipal, previsto no artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Entende-se que não há inconstitucionalidade e ilegalidade na propositura do projeto de lei em questão. Em relação à técnica legislativa, observa-se que o projeto obedece aos ditames da Lei Complementar número 95, de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, a comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei de número 50, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski e relator Ricardo de Oliveira. Coloco em segunda discussão. Bom, esse projeto foi procurado pelo secretário de Urbanismo, Luan, o qual me passou algumas demandas aí, principalmente na nomeação de algumas ruas já consolidadas, que a gente já tem no nosso município há bastante tempo, algumas delas já pavimentadas com paralelepípedo, qual aí entrará no programa do governo do estado para a pavimentação sobre paralelepípedos. Também algumas ruas aí que tem há bastante tempo, porém vai entrar no segundo projeto, na segunda fase do programa Asfalto Novo e Vida Nova do governo do estado. E também, em especial, ali ao programa habitacional municipal, que vai ser feito aqui, 8 casas populares, precisaria de um nome. E nada mais justo a gente estar homenageando aí o custódio que passou aqui nessa casa municipal, teve um grande legado através do comércio, também através aí do seu bom humor, de todas as histórias. Duvido que alguém não tenha escutado uma história do custódio, né? A gente sempre brincava, ele dava uma mentadinha, né? Mas eram sempre histórias bem-humoradas. Com toda certeza, ele marcou a vida de muita gente, qual faz-se justas a homenagem. O senhor Alfredo Camargo de Lima, também lá na Lagoinha, de frente ao posto de saúde, a gente vai ter também um programa de pavimentação lá. Também foi um morador lá, bem
conheci, trabalhava com o Ferreiro, um rapaz lá que era muito humilde, sempre estava à disposição, tanto é que é Alfredo Camargo de Lima, mas o nome lá é Alfredo Ferreira. Então, aí fica a homenagem aí, toda a família. E as ruas que vão ser aqui, então, nomeadas, que já são aí, são a Rua Domingos Maoski, Prefeito João Camargo, Rua Deputado João Leopoldo Jacomel, Zacarias Maoski e a Presidente Médici aqui. O projeto está em votação. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, apresentação dos pareceres das comissões, apresentação de emenda, segunda discussão e votação do projeto de lei número 38 de 2025, a LDO do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2026 e da outras providências. Solicito a leitura dos pareceres e da emenda. Projeto de emenda 24/2025, mensagem. O presente projeto de emenda tem por objetivo incluir nas diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 iniciativas já aprovadas por esta Casa Legislativa, tanto na legislatura anterior quanto na atual. Tais projetos representam demandas legítimas da sociedade e refletem o compromisso do Parlamento em assegurar que políticas públicas de relevância sejam devidamente contempladas no planejamento orçamentário. Constatou-se, entretanto, que essas iniciativas não estavam previstas no texto original do projeto de lei número 38, de 29 de agosto de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. A ausência de sua inclusão poderia comprometer a execução de ações já deliberadas e aprovadas, gerando lacunas na aplicação dos recursos públicos e dificultando a concretização de políticas que já receberam o aval desta Casa. Desta forma, a presente emenda busca corrigir tal omissão, garantindo que os projetos anteriormente aprovados sejam incorporados à LDO 2026 e trata-se de medida necessária para assegurar coerência entre as decisões legislativas e a execução orçamentária, fortalecendo a transparência, a responsabilidade fiscal e o compromisso desta Casa com a sociedade. Por emenda dos vereadores Adilson Luiz de Oliveira, João Guilherme Camargo, Juliano dos Santos, Gelson Adriano Kakoski, Jussiel Bueno, Pedro Luiz da Rocha, Ricardo Chicoves Oliveira, Sandra de Fátima Andrade e Sidney José de Lima. Parecer número 161/2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. Inicialmente, nos termos do artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e artigo 8º, inciso 8 da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei encontra-se em conformidade com a competência municipal. Trata ainda de matéria privativa do prefeito municipal, nos termos do artigo 107, 3 da Lei Orgânica Municipal e artigo 165 da Constituição Federal, que dispõe que cabe ao Poder Executivo Municipal a iniciativa da Lei de Diretrizes Orçamentárias. No que se refere à competência da Câmara Municipal, a mesma encontra-se prevista no artigo 31 e artigo 110, ambos da Lei Orgânica Municipal. Artigo 31. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de interesse local, especialmente as definidas nos artigos 8º e 9º desta Lei Orgânica. Artigo 110. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal nos termos deste artigo. Além disso, o projeto de lei em análise atende aos parâmetros da juridicidade, sendo convergente com o ordenamento jurídico vigente e compatível com os princípios jurídicos administrativos, sobretudo sobre a moralidade administrativa. Em seus dispositivos não há nenhuma ofensa, direta ou indireta, ao ordenamento jurídico pátrio. Acrescenta-se que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ela orienta a elaboração da lei orçamentária anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo Plano Plurianual, ou seja, é um elo entre esses dois documentos. Na LDO municipal devem conter, entre os tópicos, a previsão de despesas referentes ao plano de carreiras, cargos e salários dos servidores, o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas desenvolvidos e as condições e exigências
para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Pode-se dizer que a LDO serve como um ajuste anual das metas colocadas pelo PPA. A LDO, portanto, delimita o que é possível realizar financeiramente no ano seguinte, conforme se fez. Ainda indica que o Poder Legislativo possui competência em sendo necessário para realizar emendas que visem aperfeiçoar o projeto, nos termos do artigo 166, parágrafo 4º da Constituição Federal, do modo em que foi realizado. Por fim, o projeto foi elaborado dentro das normas determinadas pela Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que rege a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 38, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski e relator Ricardo Chicoves de Oliveira. Parecer número 162/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Fundamentação. O projeto de lei ora discutido encontra-se de acordo com a Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, e demais disposições constitucionais vigentes. Ainda indica-se que, nos termos de documentação apresentada, anexa ao projeto, não há obediências à aprovação pelo projeto de lei, eis que se encontra em totais condições de ser votado em plenário. Conclusão. Considerando o exposto acima, a Comissão de Finanças e Orçamento exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 38, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente José Bueno, secretário Sidney José de Lima, relatora Sandra de Fátima Andrade. Parecer número 167/2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. O projeto de lei em análise observa os requisitos formais da LDO, contemplando diretrizes gerais, metas fiscais, riscos fiscais, anexos e parâmetros de gestão pública. Alinha-se ao Plano Plurianual 2026 a 2029, conforme expressa a compatibilidade prevista no texto legal. Estabelece prioridades governamentais, atendendo ao planejamento de políticas públicas e à continuidade de ações essenciais da administração. Inclui autorizações usuais de gestão, como créditos suplementares, ajustes de fontes e alterações de natureza despesa, medidas necessárias à execução orçamentária. Mantém limites constitucionais e legais, especialmente educação, saúde, despesas de pessoal e obrigações previdenciárias. Apresenta anexos compatíveis com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, assegurando transparência e planejamento fiscal adequado. Do ponto de vista administrativo, no texto não apresenta incongruências com as normas aplicáveis, atendendo às necessidades operacionais da administração municipal e possibilitando o adequado planejamento do exercício financeiro de 2026. A mensagem que acompanha o projeto é coerente, fundamentada e cumpre sua função de contextualizar a proposição e justificar o envio ao Legislativo. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina de forma favorável ao projeto de lei número 38, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente João Guilherme Camargo, secretária Sandra de Fátima Andrade e relator Pedro Luiz da Rocha. São esses os pareceres, senhor presidente. Coloco em segunda discussão o projeto e a emenda apresentada. Bom, de acordo com a Lei 101 de 2000, a Lei da Responsabilidade Fiscal, a gente tem por esta casa, aí principalmente no primeiro ano de gestão, a gente fazia o plano plurianual, o qual servirá para os próximos 4 exercícios, e também todo final de ano a gente recebe aqui as leis das diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Neste caso, a gente já fazendo a menção da lei das diretrizes orçamentárias, o qual aí vão ser anexados aí os projetos, os programas e aquilo que a gestão tende a fazer e realizar no próximo ano. Logo após, a gente vai fazer aí a segunda aí da lei orçamentária anual, a gente já faz na sequência. Um complemento outro. O projeto e a emenda estão em votação. Aprovados. 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 Aprovado. Aprovados. Aprovados. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação.
Ainda na ordem do dia, a apresentação dos pareceres das comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei número 39, a LOA, do Poder Executivo, que solicita a leitura dos pareceres, estima a receita fixa, as despesas do município e do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Tijucas do Sul para o exercício financeiro 2026. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 163/2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. A matéria vinculada nesse projeto de lei adequa-se perfeitamente aos princípios de competência legislativa, assegurados aos municípios previstos no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual, artigo 8º, inciso 1 e 8º, e artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, tratando-se ainda de matéria privativa do prefeito municipal, nos termos do artigo 107 e 3 da Lei Orgânica Municipal, além de atender ao princípio da eficiência e atendimento aos princípios da organização e planejamentos da administração, esculpidos nos artigos 165 e seguintes da Constituição Federal. No que se refere à tramitação, indica-se que o mesmo encontra-se em conformidade com o disposto no artigo 110 da Lei Orgânica Municipal, artigo 37, inciso 3. Ainda, o projeto de lei atende perfeitamente aos requisitos e exigências disciplinados no artigo 107, parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal. Acrescenta-se que o orçamento público é o instrumento de planejamento que detalha a previsão dos recursos a serem arrecadados, impostos e outras receitas estimadas, e a destinação desses recursos, ou seja, em quais despesas esses recursos serão utilizados a cada ano. Assim sendo, a Lei Orçamentária Anual busca a concretização dos planos e metas previstos no plurianual, bem como compatibilizá-los à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por fim, indica-se que o projeto de lei ora discutido encontra-se de acordo com a Lei Complementar Federal de número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, e disposições constitucionais vigentes, bem como foi elaborado dentro das normas determinadas pela Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que rege a elaboração, a redação e a alteração e a consolidação das leis. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 39, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente Sidney José Lima, secretário Gelson Adriano Kakoski e relator Ricardo Chicoves Oliveira. Parecer número 164/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Fundamentação. O projeto de lei ora discutido encontra-se de acordo com a Lei Complementar Federal de número 101, de 4 de maio de 2000, na Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, e demais disposições constitucionais vigentes. Ainda, indica-se que nos termos de documentação apresentada anexa ao projeto, que diz respeito à documentação emitida pelo profissional responsável pela contabilidade da Prefeitura Municipal, não há obediências à aprovação do projeto de lei. Eis que se encontra em totais condições de ser votado em plenário. Conclusão. Considerando o exposto acima, a Comissão de Finanças e Orçamento exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 39, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente Lucel Bueno, secretário Sidney José Lima e relatora Sandra de Fátima Andrade. Parecer número 168/2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. O projeto de lei trata da Lei Orçamentária Anual LOA para o exercício de 2026, dispondo sobre a estimativa de receita municipal no montante de R$ 135.087.480,31, e fixando despesas em igual valor, em conformidade com o princípio do equilíbrio orçamentário. A matéria observa as diretrizes estabelecidas na LDO de 2026, bem como os parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei de número 4.320/64 e da Constituição Federal. A proposição apresenta a estrutura orçamentária necessária para a execução financeira do exercício, contemplando o orçamento da administração direta e do Tijucas Prev, e acompanha os anexos obrigatórios exigidos pela legislação. Consta ainda autorização para créditos suplementários dentro dos limites usuais e mecanismos de adequação ao plano de contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Quanto ao mérito administrativo, a presente comissão verifica que o projeto atende aos requisitos legais e regimentais, insere-se na competência do Poder Executivo e apresenta compatibilidade com o planejamento municipal, notadamente com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias previamente encaminhada. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, a comissão, por unanimidade de seus membros, opina de forma favorável ao projeto de lei número 39, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente João Guilherme Camargo, secretária Sandra de Fátima Andrade e relator Pedro Luiz da Rocha. Esse é o parecer, presidente. Coloco em segunda discussão. Bom, chegamos então ao fim do terceiro projeto aí do instrumento da Lei da Responsabilidade Fiscal, qual a gente já passou então o plano plurianual, qual é um plano de governo, as diretrizes orçamentárias, o qual a gente já fez a menção no projeto passado, e agora chegou o momento da gente fazer a lei orçamentária anual, qual estima-se as receitas, né? A gente tem uma estimativa do que o município pode arrecadar e vai fixar as despesas e conforme as suas secretarias, Câmara Municipal, também o Instituto de Previdência, e vai alocar esses valores para que sejam destinados à população. O projeto está em votação. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, a apresentação dos pareceres das comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei número 58, 2025, do Poder Executivo, que autoriza a alienação de bens e imóveis do município de Tijucas do Sul, adiante identificados, e da outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 165, 2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. A competência para iniciar projeto de lei autorizando a alienação de bens públicos municipais é atribuída ao chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 29 e 30, 1 da Constituição da República, artigo 17 da Constituição Estadual, artigos 8º, 1 e 7 e 65 e 26 da Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica estabelece que a alienação de bens municipais depende de autorização legislativa e demonstra de interesse público, requisitos devidamente contemplados na proposição em exame. Nos termos da Lei de número 14.133 de 2021, a alienação de imóveis públicos deve ser precedida de avaliação justificativa da conveniência administrativa e observância no procedimento adequado. O texto do projeto indica a conformidade como tais exigências, prevendo expressamente a necessidade de avaliação e o atendimento das disposições legais. A redação observa as regras de técnica legislativa previstas na Lei Complementar de número 95 de 1998, apresentando estrutura normativa compatível com os padrões exigidos. No conjunto, a iniciativa encontra amparo na competência constitucional do município para administrar e dispor de seus bens, conforme artigo 23, 1 e 30 e 1 da Constituição Federal. Não se identificam vícios de constitucionalidade, ilegalidade ou incompatibilidade formal que impeçam a regular tramitação da matéria. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, a comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do projeto de número 58, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Kakoski e relator Ricardo Chicoves Oliveira. Parecer número 166, 2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. Compete à Comissão de Administração e Serviços Públicos apreciar matérias relativas à gestão, utilização e alienação de bens municipais, conforme dispõe o regimento interno. No caso em exame, a proposta apresenta justificativa administrativa coerente, demonstrando que o imóvel em questão não possui destinação atual ou planejada para atendimento de políticas públicas. A autorização legislativa é requisito indispensável para a alienação de bens imóveis do município, conforme determina a Lei Orgânica Municipal. A classificação da área como investidura permite a sua alienação direta, desde que preceda dos atos administrativos obrigatórios. A documentação apresentada evidencia a intenção do Executivo de cumprir as exigências legais, limitando-se o projeto a autorizar o início do procedimento administrativo correspondente. Do ponto de vista do mérito, a alienação de área sem função pública definida contribui para a racionalização patrimonial e redução de encargos de manutenção, permitindo que o município destine recursos a finalidades de maior interesse coletivo.
não se verificam elementos que indiquem prejuízo ao patrimônio público ou incompatibilidade com o planejamento administrativo. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina de forma favorável ao projeto de lei número 58, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente João Guilherme Camargo, secretário Sandra de Fátima Andrade e relator Pedro Luiz da Rocha. Esse é o parecer, senhor presidente. Coloco em segunda discussão. Bom, esse projeto aí para alienação, o terreno encontra-se lá no Ribeirão do Mel. Aí, esse terreno tem uma metragem de 6.050 metros quadrados, aí 10 litros, qual a prefeitura pretende aí fazer essa movimentação. O projeto está em votação. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, considerando que o projeto de lei número 57 de 2025 do Poder Executivo, que altera a lei número 289 de 23 de março de 2012, que dispõe sobre o regime próprio da Previdência Social do município de Tijucas do Sul e sobre a entidade da Previdência e da outras providências, teve parecer da CCJ pela inconstitucionalidade e, considerando, contudo, o memorando 6/2025, determina o arquivamento do referido projeto de lei. Ainda na ordem do dia, apresentação dos pareceres das comissões, segunda discussão e votação da emenda 23 e do projeto de lei número 60, do Poder Executivo, que dispõe sobre a Lei Orgânica Administrativa Tributária no município de Tijucas do Sul e da outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 169/2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. O município possui competência constitucional para organizar sua administração fazendária e disciplinar o exercício de suas atribuições tributárias, nos termos do artigo 30, 1 e 2, 145 e 156 da Constituição Federal. O projeto de lei não adentra matérias reservadas exclusivamente à União, uma vez que não estabelece normas gerais de direito tributário, limitando-se à estrutura e ao fundamento da administração tributária municipal. Assim, verifica-se regularidade formal e material. A proposta também se encontra alinhada ao artigo 37, 22 da Constituição Federal, ao reconhecer a administração tributária como atividade essencial ao funcionamento do Estado e dotada de autonomia técnica compatível com as práticas legislativas contemporâneas e com a necessidade de fortalecer a atuação fiscal. Os princípios previstos na redação harmonizam-se com o artigo 37 da Constituição, com o Código Tributário Nacional e com as legislações específicas, conforme as normas do sigilo fiscal, inexistindo incompatibilidades jurídicas. As competências atribuídas à administração tributária, fiscalização, arrecadação, análise prossocial e participação na formulação de políticas tributárias situam-se dentro dos limites da competência municipal. Do mesmo modo, as vedações relacionadas à delegação técnico-fiscal preservam a natureza jurídica do lançamento tributário previsto no artigo 142 do CNT, evitando interferências indevidas e resguardando a independência funcional. Os dispositivos sobre procedência funcional e orçamentária devem ser interpretados de acordo com o artigo 37 e 22 da Constituição Federal, que assegura a prioridade de recursos às administrações tributárias, observadas as restrições de vinculações previstas no artigo 167 da mesma Carta. Quanto à estrutura administrativa, a lei pode instituir órgãos e disciplinar competências, desde que não crie cargos em comissão ou funções sem previsão legal anterior, limite devidamente observado pelo projeto ao vincular-se à legislação municipal vigente. Por fim, a criação do órgão colegiado de julgamento administrativo mostra-se juridicamente adequada, desde que sua composição seja restrita a servidores efetivos, o que garante imparcialidade, tecnicidade e respeito ao devido processo administrativo. Sua atuação permanece circunscrita ao âmbito administrativo, sem prejuízo do controle judicial. Conclusão. Considerando os fundamentos expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 60, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakowski e relator Ricardo Chicoves Oliveira. Parecer número 170, 2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Fundamentação.
A proposição não promove a criação de novos cargos, aumento remuneratório ou despesas permanentes que ultrapassem a capacidade orçamentária do município. As funções descritas no texto vinculam-se à legislação já existente, especialmente as atribuições previstas para os cargos efetivos de auditoria e fiscalização, não gerando impacto financeiro adicional obrigatório. A organização interna proposta, bem como a eventual criação de unidades administrativas, está condicionada à estrutura funcional vigente, inexistindo ampliação de quadro ou alteração de encargos que exija estimativa prévia de impacto financeiro nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. As disposições que tratam da procedência funcional e da priorização de recursos da administração tributária seguem o previsto no artigo 37 e 22 da Constituição Federal e não estabelece vinculação de receitas novas ou específicas, não afetando o equilíbrio orçamentário. A previsão apenas reafirma a prioridade de alocação dentro do orçamento, sem comprometer limites constitucionais. Quanto ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, sua instituição não gera, por si só, aumento obrigatório de despesas. Por sua composição, deverá ocorrer com servidores efetivos já existentes no quadro, não implicando a criação de novas despesas de pessoal. A análise orçamentária indica que o projeto não impacta de forma negativa o orçamento municipal, não provoca aumento automático de despesa e mantém conformidade com as regras do artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclusão. Considerando os fundamentos expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina de forma favorável ao projeto de lei de 60 de autoria do Poder Executivo. É o parecer, presidente João Guilherme Camargo, secretária Sandra de Fátima Haddad e relator Pedro Luiz da Rocha. Esse é o parecer, senhor presidente. Coloco em segunda discussão. Presidente, esse projeto é um projeto emblemático, né? Um projeto de, embora nós da Comissão de Finanças tenha emitido um parecer para esse projeto, né? Mas é um projeto de 24 páginas, 35 artigos, né? De acordo com o regimento interno, o artigo 133, eu peço vistas do projeto. Defiro o pedido conforme artigo 133, parágrafo 1º, inciso 2º, pelo prazo de 7 dias. Palavra livre. Dá sequência, Edilson. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, o público aqui presente. Minha palavra livre hoje, eu quero usar da seguinte forma. Eu vi um vídeo do nosso chefe de gabinete, que é o Claudemir, o qual ele disse em entrevista no jornal Repórter que espera reconhecimento dos eleitores. Eu vou fazer aqui um reconhecimento, quero agradecer a você pela essa estrada, tá uma merda, uma desgraça. Quero agradecer a você pelos teus eleitores implorarem para um serviço de máquina e essa semana tiveram que pagar particular porque você só enrolou tudo esse tempo e não resolveu nada. Quero agradecer a você pelas pessoas que têm te procurado para que a lei seja cumprida, o qual foi aprovada para esta casa a lei, o qual a prefeitura tem a obrigação de levar familiares para visitar o paciente que está na UTI, o qual você disse que não tem motorista e que não tem carro. Eu quero agradecer você por isso. Nós estamos fazendo aqui um reconhecimento público pelo bom trabalho que você vem fazendo, principalmente o Claudemir, porque se existe um homem que engana o povo, se chama Claudemir Pereira da Rocha. E infelizmente nós fizemos vários pedidos, os vereadores pediram várias vezes manutenção de estrada e hoje, mais uma vez, estão refazendo os pedidos, o qual não foi atendido. Mas engraçado é que o ano passado, na época de eleição, não tinha uma rua ruim. Aí dava tempo de arrumar todas as estradas, todas as ruas. Não tinha um bueiro entupido, não tinha uma estrada ruim, não tinha um munícipe que fosse lá pedir alguma coisa que não fosse atendido. E hoje, infelizmente, a gente vê todo o contrário. E ainda espera reconhecimento. Estamos aqui reconhecendo publicamente o bom trabalho que você vem fazendo, Claudemir.
visto que é a última sessão do ano, quero aqui desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e quero dizer para as pessoas, eu sei que durante todo o ano a gente conversa com muita gente e várias reuniões e tal, e quem sabe eu te magoei, quem sabe eu te ofendi em alguma coisa, eu peço melhore para que o ano que vem não precisa te ofender de novo. Melhore um pouquinho mais. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos presentes nesta casa. Presidente, hoje eu vou talvez me estender um pouquinho a mais, só peço a permissão, mas acredito que seja um assunto muito relevante. Quem acompanha o meu trabalho aí, hoje, fim dali 5 anos de trabalho aqui junto ao Legislativo, sabe que foi muito poucas vezes que eu peguei esse microfone para fazer algum tipo de crítica, a não se não fosse construtiva. Principalmente relacionado à saúde pública do nosso município, que por várias vezes aqui neste mesmo local, falei que era uma das melhores da região metropolitana. Fui também um dos vereadores que mais intermediou o recurso para a saúde pública desse município. E tenho como comprovar isso através de documentos nesta casa. Então, sempre apoiei a causa e o que eu vou relatar daqui para frente, espero que seja entendido de uma forma de apelo, enfim, de ajuda, não sei nem como expressar. Não viria nessa sessão hoje, estou com um ente querido numa situação muito delicada na UTI, já tem uns 2, 3 dias, mas em respeito a ele, a essa pessoa trabalhadora, essa pessoa honesta, essa pessoa humilde, que era munícipe daqui, Silva Loss, que é amigo pessoal dele, vai poder me confirmar, um agricultor que ralou a vida inteira para dar ali o sustento para a tua família, não tem nada que desabone a conduta dele enquanto ser humano, nunca pegou uma tribuna dessa para reclamar de nada, uma pessoa que se levava a vida saindo 6 horas da manhã e chegando 6 horas da tarde em casa. Ali com as mãos, professor de pouco estudo, com as mãos calejadas, mas que fazia parte desse município, que fazia essa nossa economia gerar. E por que eu estou falando isso? Essa mesma pessoa, há cerca aí de um mês atrás, começou a ter alguns problemas de saúde, procurou a OBS, onde foi diagnosticado naquele primeiro momento pressão alta. Talvez eu não saiba falar tecnicamente, mas vou falar da maneira que eu sei, uma pressão alta, e começou a fazer um controle de pressão. Porém, nessa última semana, começou a sentir muitas dores na cabeça, e na quarta-feira ele procurou o hospital Nossa Senhora das Dores, relatando que trabalhou o dia todo, fique claro, ele trabalhou o dia todo, senão vão dizer por que ele não foi no OBS, porque ele trabalhou o dia todo e a hora que chegou em casa ele foi no hospital. E o médico que atendeu ele lá, colocou ele no soro, deixou ele em repouso, protocolo, tudo bem, e mandou ele para casa de novo. Ele voltou para casa, ele trabalhou novamente, quinta-feira o dia todo, mas novamente, com muita dor na cabeça, ele retorna novamente ao hospital. E ocorre a mesma coisa. Remédio para dor, coloca em observação, manda para casa. Na sexta-feira, essa dor se intensificou, ainda mais. Como já tinha vindo 2 vezes no hospital, não veio a terceira vez na sexta-feira. Vai passar. Era o que os médicos falavam para ele, que controlando a pressão, a dor ia passar. Mas no sábado, essa dor ficou mais intensa. Mais intensa e mais intensa. Ainda assim, ele trabalhou o dia todo e voltou ao hospital novamente. Aonde, mais uma vez, pela terceira vez, remédio para dor, observação, casa. Tudo bem. Foi para casa, à noite passou mal novamente,
No domingo, meio-dia, não aguentando a dor, voltou no hospital novamente. Mais uma vez, remédio, observação, casa, certo? Então, pela 4ª vez. Na 5ª vez, chegou em casa, ficou a tarde toda, não levantou da cama. À noite, retorna ao hospital municipal e o médico que atende ele, da mesma forma das anteriores, olha para a esposa dele e fala: devido à pressão arterial, meio que não tem muito o que fazer, vamos colocar ele novamente no soro. No que ele vira as costas, ele tem um AVC. Um AVC hemorrágico, eu acredito que seja essa a questão técnica. E nesse momento minha tia me ligou, eu vim no hospital, liguei para o Júlio, dali para frente eu não posso reclamar. O Júlio me atendeu de primeira já no domingo à noite, ligamos para o SAMU, no primeiro momento o SAMU rejeitou, porque tem os protocolos. Num segundo momento, a ambulância Alfa veio. Quando chegou, quando foram colocar ele para levar para Curitiba, ele começou a rebaixar e eles tiveram que entubar. E aí a gente saiu daqui 1h30 da manhã no domingo, chegamos lá em Campo Largo por volta das 3 horas da manhã, não tinha vaga na UTI, ele teve que ficar aguardando até a segunda-feira. O diagnóstico na terça-feira, quando a gente esteve lá, foi que ele tinha ali um aneurisma cerebral e tinha rompido ali uma veia e uma hemorragia cerebral, e de muito difícil reversão, né? O cérebro dele inchou demais e, assim, não tem como falar em porcentagem, mas a chance dessa pessoa hoje voltar para casa é menos de 1%. Se voltar, ainda vai voltar com sequelas enormes. E por que eu quero falar isso? Quero falar isso na qualidade de cidadão, não vai mudar o que passou. O que passou, passou, não tem mais o que fazer. Já passou, teria que ter feito isso antes. Eu quero falar porque nós aqui dessa casa sempre investimos, sempre corremos, sempre buscamos recurso, sempre demos toda a estrutura possível para a nossa saúde pública. Mas a gente precisa que seja revisto alguns protocolos que falam. Eu não entendo de forma técnica, mas eu entendo que se uma pessoa chega quarta, quinta, sexta, sábado, persistindo a mesma situação, alguma coisa tem que ser tomada. Eu não sou técnico, eu não sei dizer, mas por que não pedir uma tomografia? Se o município não tem, prescreve. Não é tão caro. Com certeza a família ia fazer. Eu não sei se isso ia mudar o que aconteceu. Talvez não mudasse. Mas isso é uma coisa que nós jamais vamos saber. Mas para as próximas pessoas, com certeza, para que a gente não tenha que novamente pegar uma tribuna para falar isso daqui, sabe? E não adianta você vir com desculpa porque o protocolo é esse, porque o protocolo é aquele, porque o protocolo é aquele outro. Não, eu acredito que nós, enquanto profissionais, seja da área que for, ou seja advogado, seja um pedreiro, seja um motorista, ele tem o feeling. Quando acontece uma coisa reiterada, ele tem que saber que alguma coisa está errado. Ninguém volta no hospital, principalmente uma pessoa que trabalha na roça o dia todo, não vai chegar em casa cansado e vir no hospital por nada. Nem pegar atestado, porque quem trabalha na roça não precisa de atestado, né? Então ele precisa de trabalhar. Então é por isso que eu estou aqui hoje, conversei com a secretária de saúde hoje, espero que isso seja revisto. Ele não é o primeiro caso, acredito, conversando com o presidente hoje de manhã, teve outros casos anteriores a esse, e eu não sei tecnicamente o que tem que fazer, porque não é minha função. Se eu soubesse, não precisava estar o pessoal lá, era só mandar embora que eu assumia. O que eu faço aqui no papel do legislador é tentar trazer projetos de lei para melhorar a saúde no nosso município e buscar recurso. Agora, a parte técnica fica para os profissionais da saúde. Eu não estou aqui dizendo que é o médico A ou que é o médico B, até porque ele passou por uns 3 ou 4 médicos, não foi por um só. Eu não estou falando que é a direção do hospital, eu não estou falando que é a secretária. Agora, alguma coisa em algum lugar falhou.
né? Porque não foi pedido, né? Isso é o meu ponto de vista na qualidade de cidadão agora. Então, se me provarem ao contrário, que eu estou errado, eu não tenho problema nenhum de chegar aqui e dizer assim, que eu estava errado, que o protocolo é exatamente esse, que uma pessoa que chegue de forma reiterada no hospital por 4, 5 dias tem que esperar até a pessoa ter um AVC e aí para ser transferido. Se esse for o protocolo, então, eu volto aqui e reitero e até peço desculpa. Mas no meu modo de vista, no meu modo de pensamento, e olhando na qualidade de cidadão, eu acredito que está errado e que alguma coisa tem que ser feita, pensando daqui para frente. Hoje foi um ente querido meu, amanhã pode ser um teu, pode ser o do outro, pode ser um filho, um irmão. Então, assim, por uma questão de humanidade mesmo, a gente precisa mudar isso. Não é porque Curitiba, São José, São Paulo seja algum tipo de protocolo que nós não podemos fazer algo diferente. Tem um sistema, de repente, que quando seja 2, 3 dias com a mesma situação, que encaminhe para fazer uma tomografia. Ou se o município não tem como marcar com esse custo, no mínimo que dê a requisição. A gente estava conversando hoje isso com a secretária. Há como fazer. Mas só existe isso agora. Mas um tempo a gente falou disso, mas um tempo falou, mas não fez. Então, eu vejo que essa Casa Legislativa não mede esforço, nem a anterior, nem a de agora, para buscar recurso, para buscar custeio, para mandar emenda impositiva, nunca foi medido esforço. Mas a gente tem que mandar esses recursos, a gente tem que reformar o hospital, foi o que a gente fez na legislatura passada, gerador, as camas, né, vereador Patiorno, foi tudo nova, a recepção do hospital, mais de 300 mil de equipamento. Então, assim, precisa urgente ser tomado uma medida. O prefeito, a secretária de saúde, o diretor do hospital, não sei quem é que vai fazer isso, mas se não fizer, vamos perder mais pessoas como esse ente querido meu, pessoas trabalhadoras, pessoas batalhadoras, que hoje deixam esposa, filho, irmão, amigo, porque o quadro dele, por mais que ele não veio a óbito ainda, mas ele vai ficar vegetando aí no fundo de uma cama, acaba deixando a família, porque ele deixou a vida dele de lado. Eu não sei dizer se tivesse feito uma tomografia na quinta ou na sexta-feira, isso ia mudar. Foi o que a gente perguntou para um profissional. E ele falou, a única coisa que a gente sabe é que se controlasse a pressão, de repente não poderia não ter tido o AVC, e ele poderia ter 10 anos de vida, ou de repente com qualidade, né? Vida com qualidade. Ou, de repente, dali 1 hora tivesse acontecido. Então, isso também é coisa que a gente não tem como prever. Mas, se a gente conseguir trabalhar na prevenção, tenho certeza que a gente vai deixar de perder muitas pessoas. Desculpa, presidente, pelo tempo que eu usei da minha palavra, mas se faz necessário. Hoje eu findo aqui meu 5º ano de mandato, pretendo sim continuar trabalhando pela saúde, buscando recurso, mas precisa que, de forma urgente, seja tomado alguma atitude, alguma medida em relação a esse tal de protocolo, que eu não sei, não sou da saúde, não entendo, não sou técnico, não vou criticar, mas que tem que tomar esse protocolo tem que ser mudado, que se não mudar, nada vai adiantar nós ficar indo buscar recurso e postando em 100, 200 recursos e equipamento e tudo, se na hora que a população mais precisa, falha. Então, seria isso, um desabafo. Hoje peço perdão por não fazer parte da discussão dos projetos, mas realmente eu só vim na sessão mesmo devido a isso, em respeito a esse ente querido, em respeito a essa pessoa que eu acompanhei, uma pessoa que eu admiro muito, que fazia parte da minha vida e faz ainda, mas hoje talvez de uma forma diferente. Fica aqui esse meu apelo. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, ao público presente e a quem nos assiste pelas redes sociais. Eu quero aqui hoje fazer um resumo, estamos fechando aí nosso 1º ano de trabalho, e não poderia aqui deixar de mencionar e agradecer aí as pessoas que nos ajudaram de uma forma ou outra, seja aos amigos vereadores, aos servidores dessa casa, seja eles os servidores desde da equipe da Procuradoria, até as meninas que trazem a nossa água aqui, que limpam o nosso chão. Então, o meu agradecimento a todos, porque
de uma forma ou outra, vocês foram os principais para que nós pudéssemos chegar nesse final de ano, né, com um trabalho positivo, né? Eu digo que muito aqui avançamos, né? Fizemos alguns projetos junto com os vereadores, alguns projetos sozinho, e muitos mais ainda vamos ter que fazer ao longo dos próximos 3 anos. Mas podemos citar aqui projetos assim importantes, né, que será sem dúvida, né, esses projetos de pavimentação, né? Ainda é uma coisa assim muito sonhada, né? Muitas pessoas não acreditam, mas vamos continuar sempre acreditando. Já fizemos a nossa parte, os vereadores colaboraram com isso, a prefeitura fez a sua parte, hoje já temos aí os projetos praticamente todos aprovados, né? Vamos virar o ano ainda com algumas pendências em alguns projetos, mas vamos trabalhar em cima de todos. Alguns a gente já vai conseguir concluir ainda aí nas próximas semanas. E tenho certeza que isso será muito mais ainda para os próximos anos. Então, meu agradecimento a todos aí, todos os servidores desta casa, né, aos amigos aí que nos trouxeram algumas ideias, com que a gente pudesse colocar em prática. E esse é o nosso papel, né, trabalhar cada vez mais, e sem sombra de dúvida, iremos colher muitos mais frutos. Então, meu muito obrigado a todos aí, a todos que nos ajudaram nessa caminhada. Uma boa noite e um abraço a todos. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, ao público presente, presidente, colegas vereadores e vereadora, aos nossos servidores. Gostaria aqui de, primeiramente, mandar todos os pesares e sentimentos à família da Ângela aí, seu irmão Jairo acabou falecendo, também ao nosso excelentíssimo amigo e patroleiro, o Ibrahim, né, que nos deixou, assim como o seu Ayrton, que também foi parte aí, motorista da área da saúde. Fica aqui os nossos pesares à família. Começar falando aqui, amanhã a gente vai ter aí a feira de rua, vai ter os motorhomes, né, o qual também a gente também vai ter a questão do Famous Pop começando amanhã, sábado e domingo. Então, convidando a todos aí. Gostaria aqui de desejar um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, que 2026 aí seja de muitas alegrias e realizações para cada um de vocês. Muito obrigado. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, a todos presentes nessa casa, a todos que acompanham nós pelas redes sociais. Eu queria aqui iniciar minha palavra primeiro agradecendo pelos servidores dessa casa, até os próprios colegas vereadores, pelo primeiro ano aí de ensinamento, né? Ensinamento, porque querer ser vereador é uma coisa, e agora ser vereador, a coisa é bem diferente, né? Então, cada dia um aprendizado, né? Me desculpe se em algum momento eu, às vezes, falei algo que até não deixou alguém contente, porque quem fala demais tem esse defeito, que às vezes fala, né, mas dali um pouco se arrepende, mas pode ter certeza que agradeço de coração mesmo a todos os servidores, amigos vereadores e os meus eleitores que confiaram em mim, esse ano de trabalho. Espero estar representando todo mundo com o meu melhor, né? Sempre, eu falei até no início do meu mandato, que eu sempre daria o meu melhor, talvez não esteja contento, mas sempre dando o meu melhor, né? Nem toda votação, por exemplo, que passa pela essa casa, às vezes a minha opinião não é a melhor, mas eu tenho a minha opinião, né? Então a gente tenta fazer o mais correto possível, mas, que nem eu falei, nem sempre é o correto para todos. Mas, enfim, obrigado de novo, novamente. Obrigado. Um Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo e até ano que vem, e que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos, quero agradecer a presença de todos, demais dessa casa, agradecer aos servidores da nossa casa, a presença do Sérgio também, o ex-vereador,
E quero dar os parabéns para o Adilson Oliveira hoje, pela sua palavra, que é uma palavra muito bem recebida no nosso município. Um mentiroso, que até me sinto envergonhado quando sobe num palco para falar. Que o nosso prefeito, gringo, ele ganhou a eleição, foi o nosso prefeito que ganhou, mas não foi o vice que ganhou. Está tomando o cargo de uma outra pessoa, que podia estar lá contribuindo com o município. Ele tem que estar muito contente. Quem está muito contente com esse nosso vice é o povo do Campestre. Tinha 5 caminhões encaiados 500 metros da saibreira do Campestre. Você só imagina no resto do município. Isso foi uma pena que não me fizeram um vídeo. E eu passei ontem lá descendo, quase não consegui descer com o carro. Então, se imagine, tem que ser um cara bom mesmo. Mentiroso. Isso, mentiroso. Até tenho vergonha quando chega assim, ô gringo, fizemos isso, fizemos aquilo. Claro, eu na sombra do prefeito eu faço tudo. Mas sem o prefeito eu não faço nada. E se diz assim, que nós fizemos. Tem que fazer. O dinheiro veio, tem que fazer. O dinheiro vem para fazer, tem que mostrar que fizeram. Agora, se o dinheiro vir e não fazer, pior fica. Então, vamos pegar o dinheiro e vamos fazer. Mostrar para o município que tem que fazer. Isso seja de qualquer prefeito. A hora que um outro prefeito estiver mandando lá, ele tem que saber que o dinheiro veio para fazer, tem que contribuir naquilo que veio para fazer. Não é para desviar, não é para fazer, tem que fazer. Então, não adianta nós estar se gravando que fizemos. Fizemos porque temos munição. Se nós não tivermos munição, nós não vamos fazer nada. Meus parabéns, Adilson. E daqui para frente vai ser desse tipo. Será isso. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora. Boa noite ao público que nos assiste pelas redes sociais. Boa noite, Silvio. Boa noite, Rodrigo Camargo. Boa noite a todos que estão presentes nessa casa. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer aos servidores desta casa pelo ano que se passou, muito trabalho, muita correria, né, os assessores, né, os nossos assessores, a Joyce ali, assessora, né, tá ali meia com o olho roxo que se machucou, né, mas está aí, né, lutando junto. Então, o meu muito obrigado a todos, né, que de uma forma ou de outra participaram desse ano de trabalho, né. Que Deus abençoe vocês, que para o próximo ano, né, a gente tenha essa vontade, dessa pegada novamente, para nos unirmos cada vez mais e trabalhar políticas públicas pelo bem comum, né, trazendo qualidade de vida aos nossos munícipes. Então, esse primeiro ano de trabalho aí, a gente encerra, digamos assim, com chave de ouro. É um aprendizado, porque é o nosso primeiro ano como vereador, atuando como vereador, e graças a Deus eu acho que foi bastante corrida, mas teve resultados, né? Assim como o vereador Célio falou, com a questão dos projetos aí que está em andamento, que alguns já estão concluídos, e com certeza no futuro aí vão ter mais novidades, né, com relação a esses projetos. Também quero, né, salientar e falar um pouquinho a sessão solene que teve essa semana, né, no dia 9, terça-feira, do senhor Pedro Libonir Jarec, né, agradecer toda a família Jarec pela disponibilidade, pela organização, né, também pela comunicação dessa casa, que organizou muito bem os vídeos, né, a Jaque ali, obrigado, Jaque, a Ana, a Joyce, todos que participaram desse evento, né, dando uma ênfase que foi muito bonito, né. Então, um grande abraço à família Jarec, né, por gostarem dessa homenagem que foi feita aqui. Também quero falar sobre a saúde, né, com relação ao que o vereador Sidney falou. Não é um caso isolado, não, são vários casos. Quando acontece uma pessoa procurar um médico, procurar um hospital, é porque não está bem. Ninguém vai num hospital para brincar de estar doente. Não existe isso. Não tem. Tem uma vizinha minha que, por muito pouco, por um milagre, hoje ela está viva, mas aconteceu a mesma coisa que o Sidney relatou. A mesma situação. Um tal de protocolo. Até quando esse tal de protocolo vai deixar de salvar vidas? Por que isso? Para que esse tipo de protocolo?
Essa minha vizinha, ela veio uma, veio duas, veio três. Na quarta vez, ela foi até o doutor Artêmio. O doutor Artêmio pediu para fazer uns exames, uma tomografia, só que no outro dia ele ia viajar. Ela não conseguiu fazer. Daí ela procurou o doutor Ângelo, e daí o doutor Ângelo acompanhou. Ela está no hospital onde que conseguiram fazer uns exames, e ela estava com uma bactéria que tinha tomado conta do corpo dela. Ela estava praticamente morta. Tanto é que ela ficou, não sei bem dizer, mas acho que 1 mês na UTI. 4 dias entubada. Entende? Então não é o primeiro caso. E assim muitos outros casos já aconteceram. Então nós temos que rever essa questão de protocolos, né? A direção do hospital, que me desculpe se eu estou falando alguma besteira, mas se uma pessoa vai uma vez, vai 2 vezes. Essa minha vizinha, no último dia que ela foi no hospital, ela foi 4 vezes no hospital num dia. E o médico falou para ela: você aqui de novo? Que tipo é esse? Que médico é esse? Nós temos que rever isso e pensar melhor na questão saúde. Que nem o Sidney falou, a gente vai atrás de recurso para melhorar a saúde dos nossos munícipes, e acontece um tal de protocolo onde que não salva vidas. Então, deixo aqui também o meu desabafo. Como o Sidney falou, foi, né, uma vizinha minha, foi um tio dele, foi mais pessoas aí que a gente sabe de mais situações da mesma forma. Amanhã depois pode ser um irmão, pode ser um parente. Então a gente tem que tomar uma atitude para melhorar essa situação. Do mais, seria isso. Um Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo, que Deus abençoe a cada um, e para o próximo ano, se Deus quiser, estaremos aqui novamente trabalhando políticas públicas para melhorar o nosso município. Um grande abraço a todos. Boa noite a todos os presentes, boa noite quem nos assiste pelas redes sociais, boa noite, vereadores. Gostaria de saudar os funcionários do Executivo, né, o Rodrigo, o Henrique, o seu José, que estão aqui presentes, os funcionários do Legislativo, o ex-vereador Silvio, seu filho, né, e todos aqui que estão presentes, os nossos assessores. Essa semana encerramos as atividades da Procuradora da Mulher e, creio eu, na nossa análise, que fechamos com chave de ouro. Foi uma avaliação positiva, tivemos uma retrospectiva dos trabalhos, tiramos a Procuradoria da Mulher de dentro da Câmara Municipal e levamos para as comunidades, trabalhamos intersetorialmente com as políticas públicas, com as secretarias, e conseguimos realizar um trabalho efetivo. Acolhemos mulheres dentro dessa casa, encaminhamos e realizamos essa reflexão junto, né, da rede de proteção à mulher e de atendimento à mulher. Então, quero agradecer a todos, né, a minha adjunta, né, procuradora adjunta Márcia, que realizou esse trabalho junto comigo este ano, a minha assessora Berenice, a todos os assessores que ajudaram, né, não só as assessoras mulheres, mas os assessores homens também se fizeram presente e ajudaram em todos os momentos. Então, meu agradecimento especial. A Procuradoria foi um desafio, realmente, mas uma missão, né, que eu encarei com muita seriedade, muita força e muita coragem, representar todas as mulheres do nosso município. E eu dizia na posse, a minha posse é a posse de vocês. Então, foi um trabalho muito gratificante e seguimos firmes aí para o ano de 2026 com outras propostas e um outro planejamento. E em reconhecimento, né, às mulheres, eu quero fazer um reconhecimento à dona Ana Camargo, né, a família Camargo, aí, que foram os fundadores do nosso cartório, dona Ana, esposa do seu João Camargo, uma mulher de muita luta, de muita fé, uma mulher de família, que fez tanto pelo nosso município. Então, eu quero reconhecer, né, a dona Ana como uma mulher forte. Pena que ela não pode vir aqui, né, que ela está com a saúde bem debilitada, não pode vir aqui para a gente fazer um reconhecimento, mas fica o exemplo da dona Ana para o nosso município, da família dela, e de tudo que fazem pelo nosso município e já fizeram, né? Então, meu abraço à dona Ana e que ela tenha melhoras na saúde e que, de repente, ela pode vir aqui receber uma moção de aplausos pela mulher determinada e empoderada que ela é. Também quero falar da questão de saúde, me solidarizar com o vereador Sidney, quem aqui já não precisou do hospital e quem já não teve um ente lá dentro do hospital precisando de atendimento, né? Então, eu tive momentos bons e ruins com o hospital, e mais bons do que ruins, mas infelizmente o vereador Sidney trouxe esse tema, né? Eu acredito que quem é servidor da saúde, o primeiro protocolo é salvar vidas, depois a gente vê o restante, né? Então, esse é o primeiro protocolo que tem na saúde, é salvar a vida. Se uma pessoa vem 2, 3 vezes, um trabalhador, como era o familiar do Sidney, que também conheci, ele e a sua esposa,
Então, a gente sabe do compromisso dessas pessoas. Jamais ele iria vir se não tivesse bem de saúde. E esse ano nós perdemos quantas pessoas que gostávamos, né? Que faziam parte da nossa vida, que tinham história por erro médico. Temos bons médicos no hospital? Temos sim. Mas nesse momento teve uma falha. Então, acredito, presidente, que nós precisamos convocar a secretária de saúde, a diretoria do hospital, para a gente estar discutindo isso, para que não aconteça. Né? Infelizmente, fica um exemplo triste. Chegando na véspera de Natal, né, o vereador Sidney é muito família, e eu me comovi assim, muito com a fala dele, porque ele é um vereador como nós, que lutamos pela saúde do município. Quando nós vamos na Assembleia, quando nós vamos a Brasília, as primeiras pedidos que nós fazemos é sobre saúde, porque entendemos que saúde é em primeiro lugar. E o nosso município está clamando por isso, os munícipes estão clamando por isso. Então, nós precisamos, sim, reavaliar os protocolos, e o primeiro protocolo é salvar vidas. Se estamos na saúde, temos que fazer isso. Né? Então, acredito que uma convocação seria importante, e para a gente poder estar discutindo isso, para que não aconteça mais, inclusive das demoras. Né? Nós temos casos aí, que já foi discutido, e relato dos vereadores, de 5 horas de espera. Muitas vezes a saúde não espera nem 1 minuto. Né? Então, precisamos debater esse tema, sim, e saúde é prioridade, e nós, vereadores, vamos fiscalizar e vamos atuar junto. Não adianta destinarmos recursos se nós não tivermos qualidade no serviço. Né? E perdemos pessoas, infelizmente. Né? Então, que fica o exemplo, um exemplo triste, mas que a gente precisa reivindicar, e que fica de exemplo que o protocolo primeiro é salvar vidas. Né? Também quero me solidarizar com a minha vizinha Ângela, né? Hoje faleceu o meu vizinho Jairo, inclusive eu fui no momento junto com ela lá, e ele já tinha falecido no local, né? Então foi um momento muito triste, e um dia muito difícil hoje, não só para eu enquanto vizinha, mas para a família. E o Jairo sempre foi um bom vizinho, uma pessoa que só fazia o bem, um homem trabalhador. Infelizmente foi de forma repentina. Então, meu abraço à Ângela e ao Altair e toda a sua família. Também a família do seu Ibrahim, que faleceu, nosso companheiro de trabalho, né, o seu Ibrahim, que trabalhou com a gente, o Ayrton, que trabalhou comigo na saúde. Então, um abraço à família aí enlutada. Quero agradecer os servidores dessa casa por todo o trabalho realizado, desde as meninas do café, da aguinha que trazem para nós aqui, de quem organiza toda a nossa pauta, os nossos assessores, enfim, quanto vocês trabalham, e que vocês merecem a dedicação, e parabéns pelo trabalho que vocês realizam aqui no Legislativo com muita excelência. O vereador Sidney, antes de sair, pediu para eu agradecer ao deputado Tiago Bir, pelo evento do sábado, Natal em Canto e Luz, que teve na praça, a carreta que veio aí do nosso amigo empresário lá, Marcelo. Foi um evento grandioso, nós tínhamos mais de 1000 pessoas na praça. Agradecer a todos os colaboradores, foi um momento muito alegre e feliz aí para o nosso município, e quem estava presente viu o quanto foi importante, principalmente para as crianças, a magia do Natal. Né? Então, agradecer aí ao deputado, ao executivo que recebeu, e também a todos os empresários aqui do município que ajudaram na entrega dos doces. E, para finalizar, quero desejar um Feliz Natal, um Natal iluminado, que o Menino Jesus renasça no coração de todos, e também quero desejar um próspero ano novo, com muita saúde, muita paz e muita prosperidade na vida de vocês. Seria isso, senhor presidente, uma boa noite a todos e um bom final de semana. Tem um convite, peço autorização para o presidente para ler o convite da secretária Marilda. Cumprimento cordialmente a Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para as Mulheres, vem por meio desse expediente e convidar a todos os vereadores para participar do evento de entrega dos kits Nascer Bem, a realizar-se no dia 12 de dezembro de 2025, às 13h30 no Núcleo Ceia. A presença dos parlamentares muito significará neste momento e contribuirá para o fortalecimento e a consolidação das políticas públicas voltadas à proteção das mulheres e à garantia dos direitos das famílias em nosso município. Cordialmente, secretária Marilda de Fátima Alves Moreira. Seria isso, senhor presidente. Ok, obrigado, vereadora. Então, boa noite a você que nos acompanha e nos acompanhou o ano inteiro pelas redes sociais. Meu boa noite aqui aos vereadores, à vereadora, a todos os funcionários da casa, funcionários que me ajudaram a estar aqui. Se hoje eu estou conseguindo conduzir uma sessão, foi graças a vocês, servidores da casa, que me proporcionaram isso aqui. O voto eu consegui lá fora. Para o voto eu consegui chegar aqui. Mas aqui eu já tinha amigos e hoje eu considero vocês da minha família. Eu vejo todos
vereadores, servidores, desde o pessoal da limpeza. O tanto que é importante aqui para dentro dessa casa. Quando a gente é criticado aí fora, às vezes falam que o vereador não faz nada, às vezes falam, porque o servidor ganha bem e tal. O servidor aqui tem que ganhar bem mesmo, porque trabalha muito. E o vereador, todo vereador trabalha. Uns de uma forma, outros de outra, mas te digo, ninguém foi eleito brincando, ninguém se elegeu para brincar de ser vereador. Todo mundo vem aqui, se dedica da melhor forma possível. Uns de uma forma na fiscalização, uns através de recurso, outros através de visitas, e assim se diz. Por isso que somos 9, não somos 1, né? Senão tinha eleito um vereador. E tem diferença de poderes. Nós somos o legislativo, da casinha verde. O executivo é da casinha azul. Por isso que muitas vezes coloca nós como se fôssemos todos os mesmos. Nós não somos os mesmos. Nós estamos aqui para legislar e fiscalizar. E isso a gente está fazendo. Quando eu fui pedir o voto para cada um, eu falei que ia ter um vereador diferente. Até no meu discurso, que fui criticado por aquilo. Porque no meu discurso eu falei que eu não comprei nenhum voto e também que eu ia entrar aqui e ser diferente. Isso, acredito que estou sendo diferente. E estou fazendo a minha parte. Claro que tenho muito que aprender. Afinal, eu já cheguei aqui, já fiquei de presidente, mas eu gosto do que eu faço. Eu me dedico onde eu estou. Eu deixei de lado o meu comércio para estar aqui. Então, eu não vim brincar de ser vereador. Então, para você que acreditou em mim, espero que eu esteja correspondendo à altura do que você merece. Mas eu falo, aqui a gente, todo dia é um dia de aprendizado. Quando tiver umas críticas aqui pelas cadeiras, eu quis colocar as cadeiras porque ia melhorar o dia a dia, não só dos vereadores aqui, como também da Câmara Mirim. E todos os outros que vêm passar aqui. Porque a nossa casa, nós temos que mostrar ela bonita. É um exagero? Não sei, nós temos orçamento. Até porque nós vamos devolver aproximadamente 2,5 milhões de reais. Não, melhor, não vamos exagerar, né? 2 milhões de reais para a prefeitura. Então, mas a gente está aqui no dia a dia e a gente vê dificuldades. Semana passada, retrasada, deu problemas nas transmissões. Realmente, não sei se era o servidor ou o que era, mas teve problemas. Acredito que hoje foi solucionado. Fizemos hoje até improvisos aqui, devido a não ter energia elétrica, mas mostra que é uma equipe comprometida. Nós poderíamos mudar a sessão para amanhã. Mas todo mundo deu um pouquinho a mais e hoje a gente está aqui e conseguiu. E a transmissão, nós vamos investir mesmo. Vamos investir R$ 830 mensais para melhorar a qualidade. Porque tá bom, mas nós queremos melhor. Nós entramos aqui para fazer excelência. Nós estamos indo buscar recurso, nós estamos trazendo dinheiro para o município. E nós estamos economizando. Um exemplo bem claro são os 2 cargos de maior escalão aqui, eu não contratei. Mas por quê? Porque eu conversei primeiramente com a vereadora Sandra, ela falou que a procuradoria, ela dava o jeito. E aqui, os servidores da casa, Márcia, Andréia, Ranolfo, falaram que não precisava do diretor, que eles davam o jeito. E estão dando jeito mesmo. Por isso, vocês estão ajudando a economizar o dinheiro dessa casa. E não tem o porquê a gente não dar um pouco mais de conforto para vocês. Então, esse sempre foi meu compromisso. Eu trabalho pelo um todo. Em todo lugar que eu trabalhei, eu me dediquei. Desde quando eu estava juntando areia e pedra no Apá. Mas eu estava lá, suor do dia a dia, sempre mostrando quem é o Juliano. Então, o Juliano é essa pessoa verdadeira, que muitas vezes alguém vai interpretar e não vai gostar. Mas não tem problema. Cada um gosta e acha que é o que deve. Mas eu estou aqui sempre e todo dia você vai me encontrar. Se você não me encontrar aqui, é só me ligar que você vai me achar. A questão que foi levantada aqui pelo Sidney. Isso é uma questão que eu levantei há uns 3 meses atrás. Nós fomos com a Dilso lá na Lagoinha. E tivemos o relato de 3 pessoas que tiveram o mesmo problema. E trouxemos a secretária, conversamos com a secretária. A gente sabe, cuidar de 17 mil pessoas não é fácil. Nós só temos um hospital. Muitas vezes nós só temos um médico no hospital no dia.
quem está lá também não brincou, não está brincando de ser um atendente. A gente sabe o esforço que eles fazem, porém, tem horas que está deixando a desejar. Agora, quando a pessoa falece, quando a pessoa fica de cama, aí a gente tem que colocar em xeque o que está sendo feito. Se um médico não está dando conta, infelizmente vai ter que apertar um pouco mais a torneira e contratar 2. O que nós não podemos é deixar o nosso povo sem resposta. Nós não podemos deixar o nosso povo morrendo em fila do hospital. Como semana passada, relatos que tinham ficado 5 horas. Fui com a secretária, não foi 5 horas mesmo, realmente. Foi 2 horas e 32 minutos. Para muitos lugares pode parecer que é pouco. Mas para Tijucas, que sempre atendeu em 30, é muito. É sinal que nós estamos deixando alguma coisa a desejar. Então, peço encarecidamente à secretária, ao prefeito, que dê uma olhada um pouco melhor na saúde. Tivemos relato, imagens agora aqui, que infelizmente um paciente chegou para se internar e a cama dele estava suja de sangue. Pessoal, não é uma crítica, é relatos e fatos, aconteceu. Nós não estamos criticando, estamos falando o que aconteceu. Eu tenho muitos amigos em todos os lugares, todo o setor público, mas se um dia um amigo meu estiver falhando, eu vou chegar e vou cobrar ele, porque ele está sendo pago para fazer aquilo. Então, assim como também eu estou sendo pago para estar aqui. Então, você que está nos assistindo, se alguma hora achar que nós não estamos fazendo o nosso trabalho bem feito, tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar. Só que lembre-se que nós somos o legislativo. Nós legislamos e fiscalizamos. Quem executa é a prefeitura. Hoje, no relato do secretário de administração, foi levantado essa questão do hospital. E aí, claro, ele é o secretário guarda-chuva. É o principal secretário dentro da pasta. E ele relatou que realmente existem problemas, mas para o ano que vem vão solucionar. Mas o ano que vem, às vezes, pode ser tarde. Assim como foi tarde, 4 dias para o familiar do Sidney. Assim como o Juliano, homem elétrico, ficou se arrastando aí por meses, também o Abelzinho, que aqui não está. Então, nós tivemos vários relatos. Não estou falando de negligência, estou falando muitas vezes de protocolo. Esse protocolo que tanto se fala, muitas vezes está deixando entes queridos nossos ir embora. Às vezes pelo excesso. E a gente, muitas vezes, quer seguir demais a regra, quer esperar. Mas isso pode, 1 segundo, às vezes, pode custar uma vida. Na minha emenda impositiva desse ano, eu estou destinando um dinheiro para o hospital ali, para fazer o L-ponto. Algo que foi bem relatado aqui no mês de março, onde o senhor Antônio Zaque Cleves, que esteve aqui, usou a tribuna, e fez um apelo. Nós tentamos conversa com o proprietário do terreno, assim como o secretário de urbanismo, mas não houve uma solução, porque, teoricamente, eles teriam que mudar o portão e a prefeitura e o proprietário não entraram em um acordo, não foi mudado. Mas, às vezes, aquele 1 minuto para fazer aquele retorno pode salvar uma vida. Então, vamos tentar destinar uma verba ali para tentar fazer. Todos os dias nós estamos aqui, tem projetos polêmicos, tem projetos que são bons para a população, tem projetos que não, nem tanto, mas todos são estudados aqui dentro. Essa semana, uma semana típica, a última semana do mês, e tivemos uns projetos aí que, infelizmente, interferiu na vida de muita gente. Como a gente fala, ser bom é fácil, difícil é ser justo. Mas, se passou, vamos esperar que para o próximo ano venham agora coisas boas do Executivo para o funcionalismo, porque as pessoas que estão lá estão se dedicando, as pessoas merecem ganhar bem mesmo. Elas têm que ganhar. Um exemplo, hoje são 13 secretários, prefeito, vice-prefeito e 9 vereadores. São esse pessoal que cuida de todo o dinheiro do município, que cuida de todas as estradas, de todos os postos de saúde. Então, isso tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. Não, o secretário ele já tem um valor fixo porque ele é um comissionado, mas o servidor da ponta ele merece ganhar.
Então, quando eu falei semana passada que não concordava com o corte da gratificação, eu falei verdade, falei do coração. Eu já estive do outro lado. Só que eu fui comissionado, nunca fui concursado. Mas eu sei que cada um merece. Se está ganhando é porque é por merecimento. Então, pessoal, eu acho que primeiramente, quero solidarizar com a família do senhor Ibrahim e também com a família do senhor Jairo, que infelizmente, 2 amigos meus aí, que partiram essa semana, e que Deus abençoe a família aí, que conforte o coração deles. O seu Ibrahim, uma pessoa muito amiga, muito chegada meu mesmo, uma pessoa que de longa data, desde quando veio para o município, sempre tive contato com ele, com a família. Então a gente fica triste, infelizmente, mas é assim que acontece a vida mesmo, né? Sempre o final da vida é a morte, infelizmente nós temos que aceitar isso. Então, pessoal, quero desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que Deus abençoe vocês, que espero que essa casa aqui tenha correspondido à altura que vocês merecem, e, nada havendo mais a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para 22 de janeiro de 2026, às 18 horas. Meu boa noite, muito obrigado, fique com Deus e até mais.